O Boletim de Ciências Geodésicas orgulhosamente apresenta BCG Entrevista. Bom dia, audiência! Estamos aqui hoje com a segunda edição do BCG Entrevista. Programa esse que é uma produção de divulgação científica do Boletim de Ciências Geodésicas. O programa tem o objetivo de transmitir para um público mais amplo o conhecimento presente nos artigos publicados, por meio do uso de uma linguagem menos técnica. Hoje, estamos aqui com Niédia Sodré Araújo, pesquisadora atualmente no doutorado do curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas da UFPR. Vamos entrevistá-la para falar sobre o artigo de sua primeira autoria intitulado em português, um experimento usando a variável gráfica cor e o código Secolor em mapas isarítmicos acessíveis para pessoas cegas e com visão normal de cores. E em inglês, An Experiment Using the Graphic Variable Color and Secolor Code on Isarithmic Maps Accessible to Blind and Normally Sighted People. Publicado no BCG agora, em 2021. Bom dia, Niédia. Pode ligar sua câmera e poderia iniciar a entrevista se apresentando e contando um pouco mais sobre sua carreira acadêmica e o enfoque das suas pesquisas? Bom dia, Cauê. Bom dia a todos que acompanham a entrevista. Eu iniciei as minhas pesquisas na área de cartografia durante o mestrado. Eu sou geógrafa e iniciei, então, com pesquisa sobre mapas impressos com tecnologia de impressão 3D. Contei com parceria do Instituto de Cegos da Bahia durante essas pesquisas no mestrado, né, e orientação da professora Vivian e professor Mauro. Então, foi uma experiência bem interessante essa de testar esses mapas impressos com essa tecnologia junto com o usuário cego, né? Identificar algumas potencialidades e limitações desses símbolos impressos com impressora 3D. E depois eu continuei também esses estudos na área da cartografia tátil no doutorado. E aí agora eu estou utilizando o Secolor em mapas táteis, né, e investigando o potencial desse sistema para a comunicação das cores em mapas táteis acessíveis para pessoas cegas. Tá certo, Niédia. Então, antes de começar as perguntas específicas do trabalho, você poderia falar sobre a sua experiência de publicar no Boletim de Ciências Geodésicas, o quão acessível é o periódico e como você vê a importância, né, do BCG para a ciência e os desafios, né, dentro da nossa área aí? Então, poder compartilhar algumas análises da nossa pesquisa de doutorado no Boletim foi uma experiência valiosa pelo seu impacto científico na área das ciências exatas da Terra, proporcionando, então, amplo alcance de leitores nacionais e internacionais, né? Porque esse periódico, ele já está disponibilizando os seus trabalhos publicados desde 1997. Então, é um dos jornais mais tradicionais na nossa área. Então, achei uma oportunidade muito interessante essa de poder trazer um pouco da nossa pesquisa para o Boletim de Ciências Geodésicas. Eu penso que alguns desafios da maioria dos periódicos nacionais e também incluindo o próprio Boletim de Ciências Geodésicas, seja encorajar e incentivar mulheres cientistas a submeterem seus trabalhos no periódico, bem como o desafio de tornar a plataforma cada vez mais acessível para pessoas com deficiência, realizando testes de usabilidade com esses usuários. Tá certo, realmente temos muita coisa, muito caminho para trilhar aí pela frente para melhorar o periódico, né? Então, seguindo com a entrevista, vamos falar um pouco sobre a motivação do seu trabalho, né? Então, como que você percebe as questões de falta de acessibilidade na nossa área? Como que o capacitismo, né, entra nessa questão? E, né, de uma maneira geral, o que mais te motivou para a realização desse trabalho? Eu sei que até a minha pergunta ficou um pouco tendenciosa, mas aparentemente é algo que é muito sério, né, na nossa sociedade, o capacitismo presente, né? Sim,
Eu percebo que a acessibilidade à inclusão é uma luta constante das pessoas com deficiência, desde o acesso à escola e à cidade, até o acesso ao Enem, a sua permanência na universidade e também a sua inserção no mercado de trabalho. No Brasil, muitos avanços foram conquistados por essas pessoas, principalmente com a lei da inclusão e das políticas de cotas. Porém, nossa sociedade ainda está distante de um modelo universal e de equidade, onde as pessoas com deficiência possam desenvolver plenamente as suas habilidades para desempenhar diversos papéis sociais e profissionais, sem o julgamento preconceituoso das suas capacidades. Nesse sentido, a universidade tem o desafio de contribuir no desenvolvimento de tecnologias assistivas e acessíveis, na reestruturação também dos seus espaços físicos, para o rompimento das barreiras arquitetônicas, e também na capacitação dos recursos humanos, visando tornar-se cada vez mais universal. Interessante. Então, dando sequência aqui, começando a falar um pouco sobre o objeto central, dentro do seu artigo, você podia explicar para a gente, por meio de áudio, exatamente o código C-Color, que eu vou colocar aqui para o público ver, a tabela presente no artigo, Você pode falar em que se baseia ele e qual seria o papel desse sistema no processo de comunicação? Como é que você avalia no mundo atual os avanços na tecnologia assistiva para autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência visual? Sim. O sistema Cicolo, ele foi proposto pela doutora Sandra Marti, recentemente. Ele pode ser considerado uma tecnologia assistiva, importante para o aprendizado da teoria das cores por pessoas cegas e para proporcioná-las autonomia em diversas tarefas do cotidiano que envolvem as cores. Então, as cores, ela está presente no cotidiano de todas as pessoas, tanto de quem enxerga quanto de quem não enxerga. Esse sistema, ele contém códigos de cores em relevo compactos e que são perceptíveis pelo tato, por serem baseados na célula Braille. O design de cada código foi inspirado no ponteiro marcador das horas, do relógio analógico, teoricamente inserido em um círculo cromático. Deste modo, as cores pigmento, que nas artes plásticas são consideradas, então, as primárias, sendo o vermelho, o amarelo e o azul, elas ficam localizadas entre as cores secundárias, laranja, verde e lilás. Assim, o design do ponteiro marcador das 12 horas representa a cor vermelha. O design das 2 horas representa o laranja. O das 4 horas, o amarelo. O das 6 horas, o verde. 8 horas, o azul. E o design das 10 horas representa o lilás. Conforme os idealizadores do Cicolo, este corresponde à linguagem tátil das cores e pode ser utilizado para diversos propósitos, visando a autonomia e a independência da pessoa com deficiência visual, por exemplo, durante a escolha de roupas e acessórios. O Cicolo também pode apoiar a inclusão social na área da cultura e da educação, por exemplo, no acesso dessas pessoas às obras de artes e mapas táteis coloridos com a aplicação dos códigos em relevo, no ensino das artes e também de outras ciências. Interessantíssimo. Então, considerando esse sistema de cores, voltado para as pessoas cegas, você pode falar para a gente se existe um meio de ensinar o conceito de cores às pessoas com deficiência visual e como as pessoas cegas, e com uma visão colorida normal podem compreender fenômenos geográficos ou adquirir o conhecimento espacial pelo meio do uso de mapas táteis e coloridos. Sim, Cauê. Assim como o modelo atômico, que é uma teoria para ilustrar prótons, elétrons e nêutrons, que formam uma estrutura invisível aos nossos olhos, a teoria da cor pode ser entendida por cegos congênitos e adquiridos através de analogias, modelos, experiências sensoriais e histórico-culturais, conhecidas por eles. As pessoas com visão normal de cores também podem aprender a teoria das cores através de analogias, modelos, experiências sensoriais e histórico-culturais, com a diferença de terem a habilidade de acessar as cores através do canal visual. Nesse contexto, muitas cores usadas nos mapas possuem associação lógica e, por isso, são padronizadas.
Por exemplo, o azul é comumente usado para representar rios, lagos e oceanos, ao invés de ser usado para representar florestas ou areia. Os mapas são representações de fenômenos ou temas relativos ao espaço geográfico e são importantes para auxiliar o leitor no processo de análise espacial. Atualmente, os mapas coloridos são acessíveis para quem enxerga, porém, nós estimamos que os códigos do Scicolo, assim como as texturas que são tradicionais na cartografia tátil, também podem ser uma alternativa para transformar os mapas coloridos acessíveis para os usuários cegos. Ora, pela abstração da cor como um signo, ora pelo reconhecimento do código como um símbolo cartográfico. Contudo, mais estudos sobre cognição, percepção e testes de usabilidade, nesse sentido, precisam ser realizados com a participação das pessoas cegas para, então, ampliação desse debate científico. E interessante. E falando ainda mais do ponto de vista da ciência, da investigação científica, né, puxando esse tópico, você acha que hoje a ciência é capaz de cobrir essa lacuna da reduzida produção de recursos na tecnologia assistiva? A pesquisa científica, o papel dela, né, nesse meio? Eu penso que a universidade tem responsabilidade social no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da educação. No Brasil, por exemplo, muitos avanços na área de cartografia tátil partiram das universidades. A citar a adaptação das variáveis visuais de Bertin em variáveis gráficas táteis propostas por Vasconcelos na Universidade de São Paulo, com a continuação das pesquisas na área de cartografia escolar e tátil pelo LEMAD, na USP também, bem como estudos sobre padronização de projetos cartográficos e de símbolos táteis proposta por Nogueira junto ao Labitat na Universidade Federal de Santa Catarina, com disponibilização de mapas, né, para download, contendo diversos temas da área de cartografia escolar, mapas para orientação e também mobilidade. Também podemos citar a proposta da linguagem tátil das cores, através do Scicolo, idealizada por Marte, junto ao LABERG, da Universidade Federal do Paraná, o software Mapvox, para recursos sonoros em mapas e jogos desenvolvidos pela Unesp, junto ao CEAPLA, dentre muitas pesquisas conduzidas por outras universidades brasileiras e estrangeiras, né? A citar, por exemplo, também a UTEM, em Santiago, no Chile. É importante destacar que esses avanços nas pesquisas dentro da universidade foram possíveis também, principalmente ao envolvimento de pessoas cegas ou com baixa visão nestas pesquisas, muitas vezes vinculadas aos institutos de cego, aos centros de atendimento educacional especializado, associações de cegos e à própria universidade, entre outros. Eu penso que a ciência ela pode contribuir com debates, com a inovação, com experimentos e investigações acerca do tema. Nesse contexto, as agências financiadoras de pesquisa são importantíssimas para a redução dessa lacuna. No meu caso, a pesquisa de doutorado conta com recursos do CNPq e isso tem viabilizado os experimentos, a aquisição de materiais e divulgação dos estudos, principalmente em periódicos internacionais. Mais investimentos em pesquisas acadêmicas retornam avanços científicos, tecnológicos e humanos para a sociedade. Para além disso, eu percebo que no Brasil a maioria dos mapas táteis são produzidos artesanalmente ou com técnicas disponíveis em algumas instituições especializadas ou nas próprias universidades. É difícil encontrar mapas táteis e outras tecnologias acessíveis, disponíveis no mercado a preços acessíveis, e essa barreira financeira é um dos grandes fatores excludentes que também contribuem para esta lacuna. Interessante. Então, agora, falando um pouco mais do artigo em si, né, do trabalho, você poderia falar um pouco sobre a metodologia proposta, a importância no processo de avaliação da interpretação de cegos congênitos, cegos adquiridos e pessoas normovisuais? Podia falar um pouco sobre o tema de temperatura média em mapas utilizando a variável gráfica de cores e os C-Color Codes, né, para cores em relevo? De uma forma simples, você poderia exemplificar como que um deficiente visual pode interpretar
mapas isarítmicos, né, que para quem não conhece o termo, seria que variam, né, em intervalos regulares da variável de interesse, né? Sim. Em função dos diferentes graus de deficiência visual, desde a cegueira parcial, né, da pessoa que possui a baixa visão, até a cegueira total, torna-se difícil elaborar mapas que atendam simultaneamente esses dois públicos, porque cada perfil de usuário possui uma percepção diferente. Por exemplo, as pessoas com baixa visão, elas podem preferir o uso de cores contrastantes em mapas bidimensionais ou táteis, e os cegos sem a percepção de cores, eles podem preferir o uso de mapas táteis com texturas, enquanto as pessoas com visão normal de cores podem perceber determinadas cores que a pessoa com baixa visão não irá reconhecer, por serem muito claras ou então parecidas entre si. Então, é um desafio muito grande, né, a produção de mapas que sejam úteis para esses dois públicos simultaneamente. No nosso estudo preliminar com esses mapas isarítmicos, né, considerando então que foi um teste piloto com o objetivo de verificar o potencial do C-Color para o uso em mapas táteis, e assim decidimos os próximos passos da pesquisa, nós utilizamos alguns pilares da usabilidade de produto, né, onde nós trabalhamos, então, com esses mapas isarítmicos, contando com a participação de 5 participantes, visto que nos testes de usabilidade, aliás, nós convidamos 6 participantes, visto que nos testes de usabilidade, né, são consideradas pelo menos 5 participantes para que sejam identificados os principais problemas do produto. Então, nós convidamos esses 6 participantes cegos, sendo 3 congênitos e 3 adquiridos, para avaliação do C-Color em mapas. Então, a princípio, nós realizamos esses experimentos com pessoas cegas e também realizamos com pessoas com visão normal de cores, mas nós não temos dados conclusivos para pessoas com baixa visão, né, nem dados preliminares sobre pessoas com baixa visão. Então, a gente fez essa análise com esses dois públicos, né? Nós ainda não havíamos encontrado publicações anteriores sobre experimentos com códigos de cores em mapas táteis, e o tema de temperatura, ele foi escolhido por ter a ver com a experiência sensorial do usuário. Nos mapas, nós não adicionamos a legenda com os intervalos de temperatura, nós não verbalizamos esses intervalos e também não conversamos sobre experiências do usuário sobre o significado de cores quentes e frias. Assim, pretendíamos verificar se, após o aprendizado do C-Color, o usuário iria reconhecer os códigos de cores nos mapas e se, intuitivamente, ele associaria cores quentes com altas temperaturas e cores frias com baixas temperaturas. Nós verificamos que 3 cegos adquiridos e um congênito realizaram a associação das cores quentes com altas temperaturas e das cores frias com baixas temperaturas. E todos os cegos foram assertivos na maioria do reconhecimento dos códigos. Nós verificamos também que a maioria do nome das cores dos mapas percebidos por pessoas com visão normal de cores correspondeu ao nome dos códigos de cores também reconhecidos pelos cegos. Isso aponta a possibilidade de verificarmos se alguns mapas podem ser acessíveis simultaneamente para pessoas cegas e com visão normal de cores. Todavia, para que o usuário cego possa interpretar um mapa isarítmico, é necessário que o mapa esteja em relevo e que tenha as informações importantes em braille no título do mapa e na legenda, e que o fenômeno seja representado com variáveis gráficas táteis ou símbolos táteis. Não sabemos ainda se alguns mapas táteis poderão ser universais, com o uso de cores e códigos de cores para diversos perfis de usuários. Por exemplo, a pessoa com visão normal de cores, a pessoa com baixa visão, a pessoa cega, a pessoa daltônica. Então, nós ainda não sabemos se isso seria possível com o uso do código de cores para alguns mapas. Mas nós sabemos que em Portugal existem mapas nas estações de metrô, na cidade de Porto, que inclui simultaneamente cores e códigos de cores acessíveis para as pessoas daltônicas e com visão normal. Novos estudos precisam ser realizados com códigos de cores e com maior participação de usuários com deficiência visual para resultados consistentes e generalizações conclusivas. Tá certo. Então,
é algo que tem muito chão pela frente ainda, né? Tem muita pesquisa ainda para ser feita e é uma pena né, a pequena quantidade de trabalhos, né, nessa área, de acordo com o que você falou, e principalmente nessa parte específica da percepção de cores, né? Então, vamos falar agora sobre o futuro, assim, né? Então, pensando justamente nessa metodologia que foi aplicada no trabalho, no contexto, na relevância dele, né? Quais experiências futuras são sugeridas para se investigar, né, nesse âmbito? Sim. A próxima etapa da nossa pesquisa visa investigar junto à pessoa cega se as cores em mapas podem ter associação lógica, ou seja, se as cores podem ser signos para elementos naturais e culturais do espaço geográfico. Caso contrário, os códigos de cores podem cumprir a função de símbolo cartográfico. Estamos investigando também como ocorre o processo de ensino-aprendizado para as pessoas cegas no contexto da alfabetização cartográfica, entrevistando professores com experiência em educação inclusiva. Essas investigações são qualitativas, fenomenológicas, pois trata-se da investigação da percepção e da cognição dos participantes. Para estudos futuros, nós recomendamos testar o psicólogo em mapas com outros temas, incluindo a legenda, ampliar os testes e a participação de usuários cegos congênitos e adquiridos, incluindo pessoas com baixa visão e daltônicas, testar outros sistemas de códigos de cores em mapas táteis, porque além do psicólogo existem outros sistemas, né, desenvolvidos em outros países, testar o psicólogo em mapas elaborados em diferentes tipos de técnicas. Bastante trabalho pela frente, né? Então, a gente está bem no início mesmo, né, de testar códigos em mapas, então é algo que um pouco polêmico também, né, porque alguns cegos se interessam por cores, outros cegos não se interessam tanto, né, às vezes a própria cor, por ser um paradigma da gente, que é evidente pensar que as cores só importam para quem enxerga, então existe esse movimento da gente tentar romper esse paradigma e compreender a cognição da pessoa cega sobre as cores, se para ela tem relações desses elementos com o que nós representamos também, dos elementos espaciais com o que nós representamos cartograficamente, e se de repente alguns tipos de mapas podem ser mais interessantes com o uso de código de cores, ou se vai ser mais interessante com o uso de texturas ou de símbolos. Então, requer realmente experimentos em novos debates sobre esse tema, né? sobre essa proposta de usar código de cores dentro da cartografia tátil. Interessante esse ponto de vista da questão, né, da sensibilidade de acordo com a visão, né, com o ponto de vista, né, da pessoa cega, né, não tentar ver o que é melhor para ela, e sim dialogar sempre, né? Importante isso. Então... Sim, inclusive, Cauê, em alguns artigos que eu li, muitos autores comentam que os materiais que são adaptados para a pessoa que possui deficiência são muito importantes também para a compreensão do fenômeno que está sendo explicado por esses materiais, para também as pessoas que não têm deficiência. Então, esse material tátil, né, por exemplo, os mapas coloridos com os códigos de cores, a gente percebe que pode ser também uma possibilidade de um produto assistivo que possa ser útil para quem enxerga e para quem não enxerga. Claro que para algumas versões isso não vai ser possível, né, implementar todas essas ferramentas em um mesmo mapa, né, a depender da complexidade do tema e do que você pretende tratar, e também do entendimento das pessoas sobre cores e seus significados, mas a gente percebe que existe essa possibilidade, sim, de os mapas poderem ser úteis para diferentes públicos. Interessantíssimo. Então, justamente pensando da questão do público e tal, de que maneira você, dando sequência aqui na entrevista, de que maneira que você vê que a sua pesquisa e pesquisas como a sua podem impactar nas políticas públicas, né?
ou mesmo a sociedade como um todo? Eu sei que essa parte do impacto na sociedade já foi abordada aqui ao longo da entrevista, né? Mas focando nessa questão das políticas públicas, assim, né? Sim. Tendo em vista que o sistema Cicolo foi testado por pessoas cegas na tese de doutorado da Sandra Marti e que também foi aprovado pelo Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, para o ensino da teoria das cores para as pessoas cegas, provavelmente nossa pesquisa pode trazer impactos científicos através de novos debates, de revisão de conceitos e paradigmas na área da cartografia tátil. Eu penso que, se o Cicolo for considerado pela comunidade científica como uma nova variável gráfica tátil, ou mesmo como um conjunto de símbolos cartográficos, futuramente alguns mapas táteis escolares, por exemplo, poderão incluir cores e os códigos de cores, à medida que o Cicolo se tornar uma ferramenta usual na educação durante o aprendizado da teoria das cores e também a depender do interesse das redes de ensino público e particular nessas tecnologias assistivas. Nesse contexto, estimo a possibilidade desses tipos de mapas se tornarem mais comuns nas escolas e instituições que atuam na educação de pessoas com deficiência visual. Se os mapas coloridos com a adição dos códigos de cores se tornarem um instrumento de tecnologia assistiva eficaz, estaremos, em certo ponto, contribuindo com a inovação científica, tecnológica e inclusiva, além de estarmos incentivando a funcionalidade desses mapas táteis para diversos perfis de usuários. Contudo, são preliminares e nós encorajamos mais pesquisadores e pesquisadoras na área de cartografia tátil a também investigarem quais temas seriam interessantes conter os códigos de cores e quais não seriam interessantes, em quais representações espaciais seria adequado usar os códigos de cores, quais códigos de cores são mais práticos para implementação em mapas, e principalmente investigar junto ao usuário cego se ele aprova o uso de mapas táteis com os códigos de cores. Fator que durante a pandemia ficou um pouco limitado para nós pesquisadores, né? Conseguimos, então, fazer testes mais aplicados com esses mapas junto ao usuário cego. Mas, assim que tudo passar, né, conforme as normas de segurança, né, a gente espera que novos testes sejam realizados junto com o usuário cego, utilizando, então, esses mapas impressos, os mapas físicos, né. Na primeira etapa da minha pesquisa, que foi esse estudo piloto e preliminar, que tem como resultado, né, essa publicação que eu trouxe aqui que eu tive a oportunidade de publicar no boletim, e também, que é uma continuação do artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Cartografia, nós acessamos as pessoas cegas antes da pandemia. Então, felizmente, nós conseguimos ainda avaliar esses códigos em mapas antes de tudo isso começar. Mas em função do distanciamento social e das normas de segurança, principalmente porque as pessoas cegas fazem parte do grupo de risco, então nós adaptamos a nossa pesquisa para realizar, então, as entrevistas de forma remota. Interessantíssimo. Então, agora já caminhando para o final da nossa entrevista aqui, né, eu queria primeiro perguntar para o Jaime, nosso colega aqui, se ele tem alguma pergunta para ser feita. O Jaime também faz parte aqui da equipe do BCG Entrevista, ele é professor lá em Moçambique, da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Jaime, teria algo para perguntar? Obrigado, Négia. Dada a importância do tema, neste caso associado aos seus desafios que mencionou, no que concerne a produção de recursos de tecnologia assistiva, será que existem alguns projetos em manga para divulgação ou uma atividade de extensão nesta área? Oi, Jaime, obrigada pela sua pergunta. Então, muitas universidades têm ampliado pesquisas nesse sentido, né, de fabricação de materiais táteis, de testar esses materiais táteis, investigar novas tecnologias, né, para a confecção desses mapas,
Mas nós também temos o grande desafio, que é a padronização cartográfica dos mapas táteis, né? Não existe ainda um consenso, uma padronização que vai normatizar como os mapas táteis podem ser feitos, as simbologias implementadas, né? Então, essa questão da padronização cartográfica dos projetos, né, e de elaboração desses mapas é algo que está em andamento, inclusive é um movimento que está acontecendo no mundo, né, entre os pesquisadores que estão voltados para a cartografia tátil, que é investigar como as pessoas que trabalham nessa área elaboram os mapas, as técnicas, os símbolos e essas variáveis gráficas táteis que são utilizadas, para então a gente conseguir tornar os mapas táteis mais acessíveis, a um preço também mais acessível, e também de uma forma em que eles possam ser reproduzidos em diferentes lugares, né, do mundo. Então, existe sim esse empenho dos cientistas, né, que trabalham aí nesta área, para que esses mapas eles se tornem mais acessíveis, né. No Brasil, nós temos como o centro de referência o Instituto Benjamin Constant, né. Eles produzem muitos materiais táteis, didáticos, para a educação das pessoas cegas, e os próprios institutos de cegos, né, que estão em vários estados do Brasil, das associações também de cegos, e dos centros educacionais especializados. Então, existe, né, uma rede aí de pessoas com deficiência e sem deficiência, que estão em busca desse progresso, né, em busca de tornar esses materiais mais inclusivos e mais acessíveis. Porém, é interessante e muito importante que a universidade tenha recursos, né, que tenha financiamentos para a continuação de pesquisas e para internacionalização destas inovações, né, para que então a gente consiga avançar cada vez mais nesse aspecto. Então, agora que já todas as perguntas da nossa pauta já foram, vamos abrir aqui um espaço para a finalização da nossa entrevista. Então, Niédia, muito obrigado pela tua participação, e deixar aqui um espaço para as tuas considerações finais, algo que você queira falar, algo que você queira trazer aqui para o público, ou alguma indicação de livro, obra, de qualquer tipo, né, para o público poder, talvez, entrar mais nesse assunto, ou algo para quem se interessar, né? Fica aí o espaço livre para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? A princípio, eu estava um pouco ansiosa, mas depois foi rolando, né? Também a minha primeira entrevista também, né, Cauê? Então, também fiquei um pouquinho ansiosa. E acho que eu nem me apresentei direito, né? Sei lá, fiz um resumo assim, que eu tinha feito mestrado, doutorado e tal, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer de novo uma breve apresentação. Então, pessoal, eu sou geógrafa, né? Eu estudei lá na Universidade Federal da Bahia, depois eu fiz o mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, né? E atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Paraná. Então, a minha graduação, meu mestrado foi sempre lá na UFBA e o doutorado aí na UFPR. E eu gostaria de agradecer os meus orientadores, né, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, que sempre conduziram as minhas pesquisas com muito respeito e também com muita atenção. É muito bom quando a gente encontra orientadores que nos apoiam e que nos incentivam, né, a fazer as nossas pesquisas, a publicar e fazer os experimentos e, enfim, que desafia os nossos medos, né, e as nossas preocupações e acredita no nosso potencial. Então, fica o meu agradecimento também aos meus orientadores, né,
principalmente agora do doutorado, que é a professora Luciene Stamato de Lázari e a professora Andrea Faria Andrade. Também agradecer aos meus colegas, colaboradores com a minha pesquisa, né, que me auxiliaram em várias etapas aí da pesquisa, desde metodológica e elaboração de mapas e das publicações, enfim. Então, a gente não trabalha sozinho, né, Cauê? É uma rede, a gente valoriza, né, essa participação dos nossos colegas, dos nossos companheiros de laboratório. Então, especialmente lá o Labitat, né, onde eu faço pesquisa, onde eu estou vinculada, e gostaria de deixar para vocês, então, essa colaboração de parte da minha pesquisa. Tem nesse próprio artigo que está publicado no Boletim de Ciências Geodésicas, tem algumas referências bibliográficas que também podem auxiliar pessoas que têm interesse em continuar as pesquisas nessa área, né, ou que já esteja pesquisando e queira conhecer mais sobre pesquisas correlacionadas, sobre simbologias táteis, sobre cores, sobre códigos de cores. Então, indico que vocês baixam esse artigo e verifiquem as referências que tem nele. Também tem um artigo na Revista Brasileira de Cartografia, não me lembro agora também do título, que foi que deu continuidade ao que eu publiquei agora. Isso também tem algumas referências lá. E é isso. Agradeço a todos, então, por acompanhar essa entrevista até agora e espero ter outras oportunidades, né? Compartilhar mais sobre esses estudos aí. Foi maravilhoso. Agradecendo em nome do Boletim de Ciências Geodésicas de novo para você, Niédia. Jaime, alguma fala final aí? Só agradecer também essa participação da Négia e bom dia para vocês ali. E não sei como é que está ali na Bahia, né? A situação da pandemia. O Jaime já retornou para... ele está em Curitiba. Então, Jaime, lá na minha... Sim. Acho que a Bahia está avançando aos poucos também na vacinação. Os casos de Covid também já diminuíram no município onde os meus pais moram, né? Acho que agora com essa segunda dose da vacinação avançando, então, pessoas mais jovens, eu penso que a gente está conseguindo reduzir, né, a gravidade que foi essa pandemia, que ainda é. Mas é importante a gente manter os nossos cuidados sempre, né? Com tantas variantes que estão surgindo por aí, né? No Brasil e fora do Brasil. Mas eu penso que a gente vai conseguir sobreviver a essa etapa difícil aí dessa pandemia. Espero que acabe logo. Resistir, sobreviver para a hora que passar. E aí você tem notícias de como que está a vacinação lá em Moçambique, lá na África? Na África, a situação está um pouco complicada em termos da acessibilidade das vacinas. Sim. Sabemos que os recursos são escassos, são muito escassos mesmo, por isso que a vacinação é muito lenta lá. Mas está sendo feito esforço, né, pelo governo, apesar de a percentagem ainda ser muito baixa, mas acreditamos que haja uma solução, né? É que todo mundo espera. Sim. Eu, inclusive, vi um jornal, vi um mapa publicado, né, em uma matéria na internet, mostrando que os países que se industrializaram tardiamente ou que são pouco industrializados são os países que vão demorar mais para completar a cobertura da vacinação da segunda dose. Então, eu estava percebendo isso, que alguns países, por exemplo,
a maioria dos países na África e alguns países aqui na América do Sul vão ter também esse atraso no avanço da vacinação, né? E isso pode estar relacionado também com esse desenvolvimento econômico, né? Os países que estão mais industrializados, que têm mais recursos, que estão mais avançados na ciência, conseguem vacinar sua população primeiro, depois os que estão emergentes e depois os menos industrializados. Então, é realmente uma desigualdade na velocidade dessa vacinação, né? Onde as pessoas que estão mais vulneráveis, elas também acabam tendo maior número de vítimas, né, durante a pandemia. Mas vamos torcer. Gostaríamos já falar da teoria de dependência, né? Ainda estamos na teoria de dependência, então ainda dependemos dos países do Ocidente, doações, muita coisa. Então, muita coisa. Ali é que estamos refém, mas de todo caso tem que ser feito esforço para superar, né? É uma doença mundial. Eu acredito que o Moçambique não está isolado. Sim. Bom, Cauê, da minha parte é isso. Também agradeço ao financiamento, né, do CNPq por apoiar a minha pesquisa e também ao programa de pós-graduação. E a você também pela entrevista e parabéns por essa iniciativa do programa em divulgar nossa pesquisa, né, de uma forma também mais acessível para as pessoas que são da área da cartografia e que não são da área, né, para que possam também compreender um pouco do que a universidade tem feito nesse âmbito aí das ciências. Muito obrigado, agradeço novamente. E então vamos encerrar aqui, né? Muito obrigado a toda a audiência. O BCG Entrevista é uma produção mensal do Boletim de Ciências Geodésicas, com o roteiro de Jaime Carlos Macuacua, apresentação, direção, edição e mixagem de Cauê de Moraes Vestena, divulgação em mídias sociais por Pamela Carvalho Molina e Thaís Souza, e supervisão do professor Rodrigo Campos de Macedo. Obrigado a todos e até a próxima.